Vou falar aqui com vocês dois pontos importantes para você avaliar antes de você colocar uma proteção veicular no seu veículo, tá? O primeiro ponto é o seguinte: a maioria das associações no Brasil, elas colocam uma cláusula no seu regulamento que diz mais ou menos o seguinte: se você não estiver em dia com todos os impostos e as taxas para que seu veículo esteja apto a estar circulando na rua, se você não estiver em dia, você corre risco de não receber indenização. Então, eu vou dar um exemplo. Existem associados que eles não pagaram o IPVA 2024, 2023, 2022, e às vezes estão andando com o veículo aí apenas com 2021, tá? Ou mais antigo, ou mais recente, enfim, estão devendo IPVA. Dependendo da associação, se você for roubado, se você tiver uma colisão, ela pode não cobrir o seu prejuízo porque você está com a documentação atrasada. Isso é algo que não acontece na APVS. Mesmo que você esteja com a sua documentação atrasada, vou dar um exemplo, vamos supor que você não fez o pagamento do último IPVA. Se você for roubado, a APVS jamais vai deixar de fazer a sua indenização só porque você não efetuou o pagamento do último IPVA. Esse valor pode ser descontado da sua indenização. O valor do IPVA pode ser descontado, ok. Mas isso é muito diferente de não cobrir o seu prejuízo. Então é muito importante você, antes de colocar uma proteção no seu veículo, você observar isso. Saber se a proteção que você está colocando, ela vai cobrir o veículo caso você não esteja em dia com a documentação, tá bom? O segundo ponto importante é: a maioria das associações possui uma cláusula no seu regulamento que diz que se ela estiver com uma dificuldade financeira, ela pode fazer a sua indenização de forma parcelada. Como assim, Erickson? Significa que se ela passar por um problema, ela tiver muitos veículos roubados ou muitas pessoas para indenizar de uma vez só, e ela não tiver condição de fazer o pagamento de todo mundo à vista, ela pode parcelar a indenização. Isso acontece muito quando você tem aqueles problemas de fenômenos da natureza. Porque assim, as associações, elas conseguem calcular o número de roubos, o número de colisões, elas têm uma média do que pode acontecer naquele mês ou dos próximos meses. Mas fenômenos da natureza é algo que não dá para controlar. Às vezes tem uma chuva muito forte, tem muitos veículos que são arrastados na chuva, né? Árvore que cai em cima do carro. Então assim, fenômenos da natureza em geral. Então assim, a APVS, ela não tem essa cláusula no seu regulamento, tá bom? Então se acontecer de você precisar de uma indenização, na APVS, independente do que aconteça, mesmo que aconteça esse exemplo que eu dei, né, de fenômenos da natureza, você vai receber a sua indenização à vista, porque nós não temos essa cláusula que diz que a indenização pode ser parcelada. É claro que, Erickson, eu estou aqui numa associação que tem essa cláusula que está dizendo que a indenização pode ser parcelada. Ela vai me pagar parcelado se eu for roubado? Não sei. Na maioria das vezes não, ela vai te pagar à vista. Mas por que existe essa cláusula? Para que caso ela tenha uma dificuldade financeira, ela já tem ali por escrito dizendo que ela vai parcelar. E ela pode parcelar em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, em 10 vezes. Ali não diz a quantidade. E você não vai poder reclamar, porque você colocou uma proteção no seu veículo que tem isso. Então, antes de fechar a proteção, fique atento a esses dois pontos para você não ser pego de surpresa na hora da indenização, tá bom?